programa Sport Motors, através do quadro Doutor Automóvel Responde para você. Mande seu e-mail, sua dúvida a respeito de qualquer coisa que você queira saber sobre veículos, automóveis de uma forma geral, e a gente responderá para você. Onde estamos? Centro Automotivo Porto Seguro, mais uma vez aqui ao lado do Dida. Dida, que é o gerente da oficina do Centro Automotivo Porto Seguro, para responder mais uma pergunta. Dida, a última vez que estivemos aqui, respondemos sobre óleos sobre motores. Mas além disso, existem vários outros, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para eles do reservatório de freios, tá? Da direção hidráulica e do câmbio automático. Esses três aí precisam ser trocados? Existe uma manutenção? Como que funciona, Dida? Todos os fluidos do carro tem que ser trocado, existe sim a manutenção e também, como da última vez a gente tinha comentado, tem a sua especificação correta, tá? Vamos começar falando pelo óleo do freio. O óleo do freio ele serve para exercer pressão no sistema do freio. Na hora da frenagem ali, para ir o circuito inteiro do sistema do freio, ele é acionado pelo cilindro master, tá? Que fica no pedal do freio ali onde a gente usa. E assim o óleo vai para as rodas dianteiras e traseiras, tá? Esse fluido, ele vence, ele tem uma especificação, tá? E ele vence sim, é igual ao óleo de motor, é tão importante quanto o óleo de motor, tá? A oxidação dele é dada por conta do tempo, tá? Não tem como ficar. A umidade, ele pega um pouco de umidade, e o tempo também, ele perde a função dele. O que acontece se ele perder a função? O freio não vai funcionar corretamente, tá? O tempo de ebulição do óleo vai ser mais cedo. A ebulição é o que? O óleo ferver conforme a temperatura das rodas. Se você tiver numa frenagem muito forte e superaquecer demais as pinças de freio ou os freios traseiros, o óleo começa a ferver dentro da pinça. Então você vai perder o poder de frenagem, você vai completamente vai ficar sem freio. Então isso é importante. O prazo, eu aconselho aqui, muitos fabricantes pedem para trocar a cada... Porque é o tempo de você trocar antes que o óleo estrague. O certo é fazer a troca preventiva, como a gente já fala várias vezes. Já falou várias vezes. Com certeza você vai trocar, o óleo não vai estar totalmente sujo, tá? E não vai estar totalmente estragado. Porém, você está aumentando a vida útil do sistema, trocando óleo sem ter problema, sem estar oxidado. Tá? Você está protegendo e aumentando a vida útil do sistema. Então, de 15 a 20 mil quilômetros, você trocar o óleo do freio. Dida, isso foi com relação ao freio. E os demais? Por exemplo, direção hidráulica e câmbios automáticos. O da direção também existe o fluido, tem sua especificação, tá? O fluido da direção exerce pressão após uma bomba de óleo no motor ali. Essa pressão vai direto na caixa de direção para poder ficar mais leve a direção para o motorista, tá? Hoje em dia os carros a maioria dos carros que estão saindo, os novos agora, são direção eletroassistida. Os mais antigos ainda são direção hidráulica com bomba de direção lá no motor. Alguns são eletrohidráulicas, bombas hidráulica, só que tocada por motor elétrico, sem a força do motor. Então alguns ainda tem, esses também tem que trocar o óleo, tá? Esses que são eletrohidráulicas, que tem ainda o óleo da direção, mas não são tocados pelo motor a combustão, motor elétrico, tem que ser trocado o óleo, e existe a sua especificação também, por conta de ser um produto mais específico. O que tem a bomba de direção, que é trocado pelo motor, tem sua especificação também. E tem que ser dado muita atenção ao prazo de troca. Ninguém troca. Eu vejo aqui no dia a dia, o pessoal não costuma querer trocar. Muita gente eu vejo por aí também que não auxilia o cliente na questão de informar ele que esse óleo tem que ser trocado. E é fundamental que se troque sim esse óleo. Porque mesmo procedimento, mesmo proceder do óleo do motor e do freio, você vai aumentar a vida útil do sistema, tá? O óleo também estraga da direção. Ele oxida, ele fica velho, ele começa a perder a função dele, tá? Que é de lubrificar e gerar pressão no sistema. Ele começa, quando ele fica oxidado, ele fica velho, ele começa a estragar retentores, ele começa a estragar os reparos da caixa, os reparos da bomba de direção, começa a dar vazamento, por conta do óleo já não estar mais com viscosidade. Então, vários probleminhas são acarretados aí, a caixa de direção, por conta do óleo não lubrificar e não exercer tanta pressão como devia, por conta da viscosidade, acaba estragando a caixa precocemente. Então tem que ser trocado. A recomendação é a cada 35, 40 mil quilômetros o óleo da direção, tá?
Isso você vai trocar antes de estragar. A gente vai trocar preventivamente e se tiver muito sujo, lógico, fazer a troca corretivamente, tá? E do câmbio automático? Do câmbio também é super importante. O câmbio é tão importante quanto o motor, o freio e o câmbio e a direção. Se for câmbio automático, ele é super importante porque um câmbio mecânico para um câmbio automático, existe a diferença, é muito grande, existe várias outras peças que um câmbio mecânico não tem. Então exige até um cuidado até maior por conta da manutenção ser muito cara desse câmbio automático. Então o óleo de um câmbio automático a gente aconselha a trocar a cada 40 mil, tá? Os fabricantes, a maioria, até alguns pedem para não trocar, tá? Isso é errado, tá? O óleo deve ser trocado sim, tá? Tem a forma correta de trocar e tem o óleo correto também de se usar, tá? Então, de preferência, usar o óleo recomendado pelo fabricante, sem dúvida nenhuma. Não tentar adaptar, não tentar colocar outro óleo que não seja o que a montadora mandou pôr. Mas a gente recomenda trocar com 40 mil. Alguns fabricantes recomendam trocar a cada 80 mil, tá? Eu acho muito, devido aos casos que a gente já pegou aqui. Você vai trocar... Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né, Dido? Com certeza. A gente não está desmistificando os engenheiros, não, e nem menosprezando. Eu tenho certeza que o pessoal que fabrica aí os carros engenheiros fazem todos os testes devidos, mas a prática é outra história. Na teoria é uma coisa, na prática é outra. A gente pega alguns casos aqui que você troca o óleo ou você esgota o óleo para fazer uma análise. A gente não tem laboratório, mas dá para ter uma noção de como é que o óleo está. A gente não vai saber se o óleo está totalmente sujo e nem totalmente novo. Isso não tem como saber sem um laboratório. Mas dá para ter uma noção se o óleo já está queimado, se o óleo já está sujo, se ele já está boa parte do óleo sujo. Se tiver sujo, sem dúvida tem que ser trocado. Ele vai sujar um pouco mesmo, por conta dos discos de embreagem que existe dentro de um câmbio automático, tá? Não é a mesma embreagem que um carro mecânico tem, tá certo, pessoal? Não vai pensar que tem embreagem que é igual a do carro mecânico, não é. A embreagem ela é parecida, só que ela trabalha dentro do óleo. Isso aí solta um pouco de sujeira conforme a vida útil do câmbio. Então um pouco sujo, um pouco de sujeira no óleo vai ter, tá? Só não pode chegar a exceder, não pode deixar excesso de sujeira no sistema. Por quê? Tem várias vias dentro do câmbio e tudo funciona com pressão de óleo dentro do câmbio automático. E são todos os orifícios lá super finos, tá? Existe a bomba de óleo, existe válvula solenoide, que são as válvulas elétricas que liberam pressão para cada ponto do câmbio, para ser trocada a marcha corretamente, para exercer o que dá a hora que você acelera todo o carro e ele trocar a marcha. Então tem várias funções lá dentro do câmbio que exige que o óleo esteja limpo, para ele passar por certos orifícios lá com fluidez, tá certo? Então se o óleo fica muito sujo, vai começar a entupir o circuito do óleo, do câmbio. Então é necessário que se troque sim. Use o óleo recomendado. Aqui na oficina da Porto a gente recomenda trocar a cada 40 mil, tá? E de preferência, sem dúvida, de preferência não, tem que ser o óleo certo, o óleo adequado e trocar da maneira correta também. Você vai aumentar a vida útil do câmbio, tá? Você vai prevenir contra problemas, tá certo? Então o óleo do câmbio automático tem que ser trocado. E câmbio manual? Troca-se o óleo também, Dida? O câmbio manual também troca, tem que trocar. O câmbio manual é até um pouco mais grosseiro, porque são engrenagens, né? O câmbio automático, ele é um pouco mais sensível do que o câmbio mecânico, tá? Ele é um câmbio mais suave, é para tirar um pouco do esforço humano ali na hora de mexer com o carro. O câmbio mecânico são várias engrenagens, uma encostada na outra dentro do câmbio. Tem rolamento, tem engrenagem de aço, de ferro, tem garfo de acionamento das marchas, então é tudo no atrito ali, ferro com ferro. Tem que ter lubrificante para diminuir esse atrito. Com o tempo, mesmo com o lubrificante, solta pó de metal, solta ali malha do ferro ali. Isso aí acaba contaminando o óleo, tá? E você imagina se um câmbio, engrenagem com engrenagem, a gente está pondo o lubrificante para diminuir o atrito. Essa peça mesmo assim solta ali malha, solta pó de ferro. Então você imagina o tempo, um carro com 40 a 50 mil quilômetros, você imagina o tanto de metal que solta. Isso no meio da engrenagem, você está matando a engrenagem, você está acabando com a vida útil da peça. Então a gente pede para trocar também aos 40 mil quilômetros, ou até 50 mil, se quiser acelerar um pouquinho, até aos 50 mil. Porque é um óleo diferente, dá para deixar passar um pouquinho, porque é um óleo diferente, não é o mesmo óleo do câmbio automático, tá? Ele aguenta um pouquinho mais, mas também tem seu tempo de vida, tem que ser trocado. Fazendo isso, você vai aumentar a vida útil do câmbio. As engrenagens duram mais, os rolamentos do câmbio duram mais, você vai ter facilidade de engatar,
você não vai estragar garfo de embreagem e os demais itens que tem dentro do câmbio. Suas dúvidas podem ser retiradas aqui. Centro Automotivo Porto Seguro, através do quadro Doutor Automóvel, através do e-mail que está aqui. E desmistificamos o que hoje? Os lubrificantes. Lubrificantes da direção hidráulica, lubrificantes do câmbio automático, lubrificantes do câmbio manual. E faltou um. Qual outro, Dida? A gente falou da direção, do freio, do motor, né? A gente falou na outra reportagem. Direção, freio, motor, câmbio automático e mecânico e a direção eletrohidráulica. Desmistificando que todos esses elementos precisam ser trocados os óleos lubrificantes. É isso mesmo, Dida? Convida eles para vir aqui tomar um café e conhecer o Centro Automotivo Porto Seguro, Dida. Isso, vem conhecer. Quem já é daqui, a porta está sempre aberta, já sabe que é de casa, e quem não conhece, vem conhecer, que a gente está sempre disposto a estar oferecendo nosso produto, nosso trabalho, e está mostrando a oficina e tentando trazer vocês aqui para conhecer a gente, fazer uma revisão com a gente, sem compromisso, um orçamento. Vem conhecer, vem tomar um café, que eu faço questão e com prazer vou mostrar a oficina para vocês.